Deus é bom em todo tempo. Você pode ir sentando no seu lugar. E eu vou, como sempre, pedir para, se tiver lugar aí do seu lado, se tiver bolsa marcando lugar, a gente está com muitas pessoas em pé. Eu vou pedir os meus parceiros, a minha galera que sempre me ajuda, que são os adolescentes, os jovens da igreja, para a gente sentar aqui, até se for possível tirar esses refletores aqui, para o pessoal poder sentar aqui. Alguém me ajuda aqui, para a gente liberar espaço. E eu conto com a ajuda de vocês agora, os adolescentes, quem puder, os jovens, que dê para poder sentar aqui, sentar na escada, aqui do lado, aí a gente vai tendo mais espaço, mais lugar. Logo, logo a gente vai estar no novo espaço, amém, queridos? Oh, meu Deus, que amém, xoxo. A gente vai entrar num novo lugar, amém? Glória a Deus, em março, em nome de Jesus, porque Deus é bom e Ele é fiel em todo tempo, amém? Eu creio nisso, né, Danilo? Então, eu quero rapidamente dar alguns anúncios. Gente, nós fizemos algumas camisetas da igreja e da juventude. Tudo que você está vendo ali fora, que a gente está vendendo, é para gerar fundos para a construção que está em andamento. Nós temos um desafio nesse mês de precisar levantar aproximadamente 100 mil reais para poder entrar no prédio. Olha como vai ficar, gente. Olha que lindo. Dá uma olhada. Mas a gente não vai falar de oferta agora não. A pastora Fernanda vai pregar. A gente só vou usar alguns anúncios. Então, tudo que você está vendo vender ali fora é para ajudar a gente nesse desafio. Tem um macarrão aí com linguiça maravilhoso, com molho maravilhoso, que está vendendo também. Você pode comprar e levar quentinha para casa. Glória a Deus, amém, aleluia. Terça-feira temos a Terça Fire. Aqui vai ser power essa semana. Que susto. Eu quero convidar todos vocês para estar com a gente na terça-feira. Quinta-feira, o culto das mulheres, né? Quinta-feira tem o culto das mulheres. E nessa sexta não vai ter o Porão Jovem, mas tem o Forte de Oração, às 9 da manhã. E sábado, às 19 horas, o culto dos adolescentes. E domingo, 9 da manhã, escola de batismo e escola dominical. 10 da manhã, culto. 17 horas, culto. 19h30, culto. Gente, olha só, vou te avisar logo, igreja, IPAM, presta atenção. No carnaval nós vamos ter uma conferência aqui na igreja. Os 4 dias de carnaval, dias de busca do Espírito Santo, de mover de Deus, de palavra, de desafios para nós, amém? Então, nos 4 dias de carnaval, não tem inscrição, nada de entrada franca, porta aberta. A gente vai estar aqui uns 4 dias buscando a Deus. E então terão alguns preletores de fora com a gente. Pastor, quando eu viro você ficar atento aqui, só pra gente abrir o microfone na hora que a gente precisar. Quando eu pegar o microfone, vocês gritam, paçoca, entendeu? É só para avisar que nós vamos ter também, isso é novidade, por isso que eu te interrompi, nós vamos ter um intensivão, porque é à noite a conferência, né? Entrada franca. De tarde, nós vamos ter intensivão de hebraico e inglês. Para o intensivão de hebraico e inglês, você precisa fazer a sua inscrição. Quem quiser fazer. Quem quiser fazer. Eu quero fazer, gente. Eu quero fazer intensivão de hebraico e quero fazer intensivão de inglês. Se você quiser fazer um intensivão de hebraico, nós vamos ter aqui uma professora de Israel que fala português, a Alina, que é membro do nosso ministério. Ela vai ficar aqui todo o carnaval inteiro, com uma classe lá em cima, ok? E para o
tem som de inglês. Cadê minha teacher? Érica. Érica, stand up, please. Yeah. Érica vai estar com uma turma também, então você vai procurar a Marcília e vai fazer sua inscrição. Depois você vai ficar sabendo o valor da aula lá em cima, porque eu realmente não sei de cor. E aí você, se tiver um inglês higher ou deep, ela vai fazer uma avaliação. Ela vai saber, e aí pode aprender com música, pode aprender com vários métodos diferentes. Então você vai passar o dia na IPAM, quer dizer, a tarde e a noite na IPAM, aprendendo línguas, porque nós estamos profetizando as... Ok. Então pronto. Pronto. É para eu pregar? Musical da Páscoa com o solteiro mais procurado da face da terra. Marquinhos, vem aqui. Levanta aqui. Vem cá, por favor. Marquinhos, obedece. vem aqui, Marquinhos. Obedecer é melhor que sacrificar. Gente, estenda a mão pra cá. Jesus. Senhor, dá uma esposa pra esse varão aqui, Senhor. Jesus, dá uma esposa pro Marquinhos. Jesus. Dá uma esposa pra esse homem aqui, Senhor. Dá, 56 Jesus. anos. Não, brincadeira. Gente, o Marquinhos pede pra avisar que domingo que vem começa, Marquinhos, às 15h30, o ensaio pro musical da Páscoa. Então, se você quer botar sua voz pra fora aí, vai ter Depois teatro também? Reclama, né? Fabi, vai ter teatro, Fabi, na Páscoa? Cadê Fabi? Vai ter teatro também, né? Então, você vai poder também. O ensaio é 3 da tarde. Homens, vamos Precisa de atuar, homens no gente. teatro, Pelo amor de Deus. por Precisa de favor. homens pro teatro. Quando que é o ensaio de teatro? Quarta-feira às 20 horas tem ensaio de teatro. Se você quer atuar, Não você tem pode ator, estar. né? Não Tá tem precisando de ator. homens. Eu posso? Olha só, gente, pelo amor de Deus, 12 discípulos, soldados, Jesus, tem que estar todo mundo aí em cena aí. Pois Pode é. ficar ninguém de fora, não. Eu vou passar para a mulher mais linda do mundo, Ah, que casada isso. comigo há 20 anos, que ela deixa vai trazer uma disso. palavra pra gente hoje. Toma o microfone do Paçoca que eu tenho medo de desligar. Mentira, Paçoca, você não faz isso nunca, né, meu filho? Gente, boa noite a todos, amém? Essa é uma noite muito forte, muito alegre ao mesmo tempo, e eu quero dividir com vocês uma palavra que me destroncou. Na verdade, é uma palavra que eu devo ficar presa nela algum tempo, até que eu consiga comunicar tudo aquilo que eu entendi. Porque a palavra, quando ela é forte, ela costuma levar um tempo mexendo com a gente até que tudo aquilo que apraz ao Senhor seja realizado dentro de nós. Então, se você chegou aqui hoje com uma perspectiva, com um propósito no seu coração, com um clamor dentro da sua alma, eu quero dizer que Deus quer responder o seu clamor. Deus quer responder a expectativa do seu coração, mas Deus também quer dizer que o evangelho não é sobre você. Eita, que eu já comecei a pregar. O evangelho não é sobre você. O evangelho é sobre Cristo. Para você. Então isso acaba... O que você fez, meu filho? Um outro tema? Que bonito, o filho pródigo, o tema. Não é sobre você. Gente, a gente está ficando chique o negócio. Em 30 segundos eu fui lá, voltei, vocês fizeram isso? Que isso, hein, irmão? Glória a Deus. Então nós vamos orar agora para começarmos a ministração dessa noite. Eu quero que você abra o seu coração e compreenda o que Deus quer fazer com você hoje. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nos entregar completamente no seu altar e queremos dizer ao mundo espiritual, queremos dizer ao teu coração, aos anjos, demônios, principados, potestades, todos aqueles que escutam, nós queremos dizer que somos teus discípulos, e que o mundo não gira ao nosso redor, mas gira ao teu redor, Senhor. Nós te exaltamos, nós te glorificamos e nós te dizemos: faz com a gente hoje o que o Senhor sonhou, faz com a gente hoje, realiza em nós hoje o propósito determinado desde a eternidade. Nós não abrimos mão de ser aquilo que o Senhor sonhou para nós. Amém, gente? Glória a Deus. Não é sobre você, diga, não é sobre mim, é sobre o que realmente importa. Uau, né? Não é ruim isso? Porque nós vivemos num mundo em que tudo gira em torno da gente. O importante é eu ser feliz, né? O importante é que eu estou feliz. O importante sou eu me amo, tu me amas, nós me amamos.
porque Deus vai me curar, porque Deus vai me atender, porque Deus vai me fazer, porque Deus vai me... É tudo sobre nós? Não, gente! O nome dessa mensagem não é sobre você, mas é sobre o que realmente importa. Nessa noite eu preciso desconstruir camadas e camadas que foram construídas publicamente a respeito do Evangelho e que não fazem parte da verdade. A quantidade de pessoas que vão embora da igreja porque descobriram coisas que foram pintadas sobre o verdadeiro Evangelho e começaram a estranhar aquilo que lhe era oferecido e por isso elas foram embora. Eu preciso dizer que o Evangelho não é sobre você, mas é sobre a verdade de Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Portanto, o Evangelho não é para te agradar, mas para agradar ao Pai, porque Jesus veio para pregar o Evangelho do reino do Pai, não é do teu reino. Ah, mas pastor, eu reino em vida. Claro, a palavra nos faz vencer. Mas a palavra é para você, não é sobre você. Vamos lá, gente. Vamos abrir o texto de Lucas, capítulo 15, versículo 17. 15, 17. Abriu Lucas 15, 17. Está lá no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas. Para o pessoal que está engatinhando, está começando. Dei a dica. A minha versão é a King James hoje. A minha página é 1966, se você estiver com a King James. A história da King James é muito interessante, porque quando destruíram todas as Bíblias, né? O rei King James tinha ela decorada, escreveu à mão. Que legal. Sobrou Genebra e mais tarde acharam outros manuscritos que eram justamente aquilo que o King James tinha escrito. Portanto, todas as dúvidas que haviam sobre a escritura caíram por terra com outros textos que foram se justapondo e confirmando aquilo que já tinha sido guardado na cabeça. Lembra daquele filme, O Livro de Eli? É mais ou menos aquela história, aquela ilustração do livro de Eli, do cara que decorou a Bíblia toda. Então, a Bíblia tem poder quando ela está dentro de você, e você decorou, e você usa, e você fala, e você age, você anda. Você é uma Bíblia andante quando você vive a Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Então, vamos lá. Lucas 15, 17 diz assim: foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e, saindo na direção do pai, vinha caminhando, e ele ainda distante, quando seu pai o viu, e pleno de compaixão, correu ao encontro de seu filho e muito o abraçou e o beijou. Aleluia. Você pode pular comigo para Apocalipse capítulo 2, porque esse texto começa aqui, termina por lá. Apocalipse capítulo 2, versículo 5, diz assim, vai lá para o final da Bíblia, corre, plá, 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 barulho de biblinha, plá, 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 plá. Vai. Barulho do papel, tá todo mundo no digital já? O farfalhar das Bíblias, aleluia. Apocalipse capítulo 2, versículo 5, diz assim: recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, porquanto, se não te arrependeres, eu virei breve contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tens, contudo, a teu favor que odeias as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aleluia. Essa árvore que tem 12 frutos, um fruto para cada mês do ano. Aleluia. Aquele que vencer vai comer desse fruto em vida, assim como os pães da preposição no santo lugar, 12 pães, 12 frutos, a árvore que Deus nos promete comer. Ai, meu Deus do
céu. Adão não podia comer certas árvores, nós podemos comer todas as árvores que Deus vai nos dar para comer, todas que Ele quiser dar, porque somos salvos em Jesus Cristo. Nós temos acesso àqueles lugares que Adão não tinha mais. Aleluia. Diga glória a Deus, diga: eu tenho acesso. Eu tenho acesso por causa do sangue de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mas preste atenção, o que tem a ver o texto do filho pródigo com o texto de Apocalipse? Ambos os textos falam: caí em mim. O filho pródigo está comendo alfarrobas, ele larga a casa do pai, ele começa a cair, assim como Jonas desce e cai, desce ao porto, desce ao mar, desce a barriga do peixe, desce ao fundo do mar. Jonas vai descendo. O filho pródigo, ele sai da casa do pai, ele perde toda a herança dele, ele gasta tudo que ele tem, ele vai caindo em decadência, vai caindo e decaindo, até o momento em que ele cai em si. Cair em si é algo muito importante. Porque em Apocalipse, capítulo 2, você vai ver Jesus, o texto dizendo, Deus dizendo à igreja de Éfeso: lembra-te onde caístes e arrepende-te. Gente, ninguém que cai de algum lugar esquece de onde caiu, pelo amor de Deus. Se eu te jogar do 12º andar, tu nunca mais vai esquecer que tu caiu. Se sobreviver. Eu tomei um tombo na Ilha Grande, gente, descendo de uma casa que nós alugamos no tempo de criança com a minha família. Eu fui descendo, gente, de repente faltou o galho que tropecei, que eu fui virando uma bolinha de 9 anos de idade, com folha, com terra, e caí na Praia Preta, Praia de Abraão, Praia Preta. Nosso caminho para casa passava pela Praia Preta. Eu caí, quando eu botei a mão na areia, eu falei: glória a Deus, aleluia. Nunca amei tanto essa areia na vida, porque eu lembro do tombo. Sabe, parecia uma eternidade. Quando eu olhei o caminho que eu caí, nem era tão grande assim, mas eu nunca mais esqueci desse tombo. Você já tomou um tombo desse, daquele que todo mundo vê? Aquele tombo que você fala assim: ai, jamais esquecerei. Aquele tombo que te faz passar uma vergonha pública. Então, por que será que Deus tem que pedir a essa igreja que se lembre de onde caiu? Como eu poderia me esquecer de onde eu caí? Você tem medo de altura? Eu não, mas eu já caí 100 metros de avião, dentro do avião. Meu avião já atropelou um pássaro, parou o motor direito, com a banda dentro. O que vocês imaginarem. Gente, eu jamais vou esquecer que eu caí 100 metros de avião e que nós quase caímos sem um dos motores. Tá lá no Espaço Curiosidades, no meu canal do YouTube, tem um episódio desse que nós gravamos ainda assim, chegando e beijando o chão mais uma vez. Meu Deus, glória a Deus que nós pousamos. Então não há porquê, numa lógica, lembrar alguém. Lembra que tu caiu daí? Você mesmo vai lembrar. Você chega numa beirada, você sabe que é perigoso, porque um dia você já caiu. Eu não sei você, mas eu já enfiei um prego na tomada com 6 anos. Comecei a passar longe da tomada, mas gente, olha, quilômetros longe da tomada. Eu olhei o prego, olhei a tomada, falei: encaixa. Vum. Fiquei presa na tomada um tempo. Mas o texto é incisivo em nos lembrar: recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Nós precisamos lembrar que o Evangelho é prática de obras também. Você não é salvo pelas obras, você é salvo por Cristo Jesus, mas o Evangelho sem as obras, ele é morto. Nós precisamos tirar as camadas que foram colocadas sobre o verdadeiro Evangelho, porque o verdadeiro Evangelho é de mão na massa. O verdadeiro Evangelho é de amar o próximo. Não é possível que nós estejamos esquecidos que Deus nos chamou para amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos, servir a Deus e servir ao outro. Mas nós primeiro escolhemos amar as coisas do que amar as pessoas.
O Evangelho não se constitui de princípios para que eu ame as coisas e me esqueça das pessoas. Pelo contrário, o Evangelho nos chama a amar as pessoas e esquecer das coisas. Não é possível que no meio de um processo como esse que estamos vivendo hoje, ainda estejamos perdendo para os nicolaítas, gente. Sabe o que significa Nicolau? Conquistador de almas. Eu não quero ser um conquistador de almas. Eu não quero ser um nicolaíta. Eu preciso lembrar de que altura se cai quando se torna um conquistador de almas. Durante muito tempo, os exércitos foram constituídos religiosamente. E o que importava era o número de filhos e o número de pessoas que se juntavam. Quanto maior a sua congregação, mais poder você tem. Quanto mais filhos você tem, mais pessoas num exército pessoal. Por isso que tem gente que não faz crente, faz filho. Só que no Evangelho, filho de crente não é crentinho, tem que converter. No Islã, não. O filho do cara do Islã é do Islãzinho. Com todo respeito a todas as religiões. Estou falando da conduta de cada um. Aqui não, aqui você precisa escolher ser salvo em Cristo. Você precisa decidir que você vai receber a salvação e receber o candelabro. Porque o princípio aqui é o seguinte: Jesus morre na cruz do Calvário, sobe aos céus e divide dons aos homens. Não tem tragédia pior do que ter gente cheia de dom e sem responsabilidade. Tragédia pior do que você se achar, está cheio de dom, cheio disso, cheio daquilo, mas não tem a menor juízo, não tem a menor responsabilidade. Gente, nós estamos crescendo gradativamente para que tenhamos muita responsabilidade no crescimento da igreja, para que as pessoas saibam o que fazer com o candelabro que tem sobre a cabeça delas, porque a pior coisa que existe é gente sem rumo, com o candelabro na cabeça, não sabendo o que fazer e matando mais gente. Nós não precisamos mais de camadas sobre o Evangelho que deponham contra nós. O Evangelho de Cristo é aquele que faz o filho pródigo cair em si. Gente carnal não consegue lidar com candelabros. Gente carnal não consegue lidar com os dons. Não há nada mais perigoso do que dons na mão de quem não está pronto. Primeiro Deus quer tratar sua arrogância antes que Ele revele o seu chamado. Você já viu gente que parece um meteoro? Com mais de 20 anos de convertida, 25 anos de convertida, a idade da Marcele que eu tenho. Eu me converti no ano que a Marcele nasceu. Eu já vi gente passar por mim com mais velocidade que eu. Cuidado com os meteoros. Porque normalmente não se consegue correr em tamanha velocidade quando você tem ideia do tamanho do candelabro que você tem na cabeça. Então o que Deus está dizendo para nós aqui nessa noite é: ei, lembra-te, fique atento, lembre-se de que altura você caiu e arrepende-te. Nada disso é sobre você, é sobre o Evangelho. Vou continuar. No intento de ser reconhecido, podemos subir muito rápido. Eu tive um professor de seminário que dizia para mim o seguinte: que a queda começa quando a gente para de subir. E ele pegava uma caneta e fazia assim: Fernanda, a queda é isso aqui, ó. Eu vou jogar a caneta para o alto. A hora que ela parar de subir, ela cai. O importante não é quão alto você sobe, mas quantas vezes você decola. Decola em direção ao quê?
estruturas ou ao propósito? Nós precisamos retornar ao que realmente importa. Diga comigo, eu preciso retornar ao que realmente importa. E o que realmente importa? Gente, o que realmente importa? Cristo. O que realmente importa? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. Quando eu paro de olhar para o que realmente importa, eu viro um crente carnal com um candelabro na cabeça. Cheio de dom e com nenhuma misericórdia. Cheio de dom e falando mal do irmão. Cheio de dom e cheio de arrogância dentro de mim. Quando a arrogância está dentro de mim, eu não estou pronta. Quando a arrogância está dentro de mim, eu não posso fazer aquilo que Deus sonhou na minha vida. Por quê? Porque a caneta para de subir para o chão quando somos tomados de tudo isso. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus. Amar a Deus. Amar a Deus. Amar a Deus. E amar pessoas. Amar pessoas. Amar pessoas. Amar pessoas. Parece algo tão simples, mas é exatamente para o que precisamos voltar. É dessa maneira que eu vou ao coração do propósito. Se eu for no seu Instagram hoje, ou no seu Facebook, eu consigo ver Jesus ou seu líder? A quem você segue? Quem é o seu exemplo? Quem é o seu super-herói? Eu quero usar aqui o exemplo de um poeta que eu não concordo teologicamente com ele, mas a história dele é muito interessante, o Dante, né? Que escreveu o Inferno de Dante. Apesar da gente não concordar em nada com a teologia, a história de vida dele me chama muita atenção, porque ele cismou de continuar pregando em italiano quando as pessoas começaram a pregar em latim, e havia uma ordem, uma pressão política, havia um movimento para que tudo fosse pregado em latim. Eu não sei se aqui no Brasil nós temos pessoas que viveram esse tempo, mas as missas eram rezadas em latim, tudo era falado em latim. A história de Dante acontece quando essa decisão é tomada e ele decide que ele vai continuar falando italiano para que o povo entenda. E ele paga com a própria história de vida quando ele decide que ele não vai largar a comunicação popular, quando ele decide que ele não vai parar de falar o que as pessoas entendem, quando ele decide que não vai entrar no método, quando ele não vai entrar na roda, quando ele não vai entrar no jogo. Ele paga com a própria vida e ele é exilado. E quando ele é exilado, ele decide que vai continuar escrevendo cartas abertas e romances, no qual ele coloca os inimigos dele dentro, claro, tentando purgar suas próprias culpas. Ele começa a escrever em italiano. E porque ele fez isso, hoje a Itália fala italiano, era para falar latim. E em algum momento, os intelectuais acreditam que devem colocar um quadro dele dentro de um palácio para que se lembre por que a língua não foi perdida. Mas vem um outro governo que decide cobrir aquele quadro dentro do palácio e fala: vamos tirar esse homem daqui de dentro, porque ele nos lembra uma resistência, uma revolta. Ele nos lembra uma pessoa que não se dobrou ao sistema e fez um monte de coisas que a gente não gosta. Então, até hoje, de 100 em 100 anos, existe um conselho que se reúne para discutir se Dante era culpado ou inocente. Ai, meu Deus, que canseira. Estou cansada só de explicar. Porque é isso que a religiosidade faz. A verdadeira religião é amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Pelo amor de Deus, eu preciso repetir isso como um mantra, né? A verdadeira religião não é política. A verdadeira religião não é prática de poder. A verdadeira religião não é tomar o pensamento das pessoas de assalto e deixar de ensinar para que elas não raciocinem por elas mesmas. Não, porque um tempo depois, essa história que eu peguei de exemplo hoje, essa história me remete a um período em que o palácio vira uma carceragem, uma prisão. E o que tinha lá dentro? O quadro do Dante. Aí alguém resolve cavar a parede. Os prisioneiros começam a arrancar as cascas.
E de repente eles acham o quadro. Quando eles acham o quadro, eles acham a história. Quando eles acham a história, eles retornam a propósito. Preste atenção. É claro que eu não estou comparando Dante a Cristo de maneira nenhuma, mas eu estou comparando o ato de se descobrir o que foi escondido. Porque eu sou resultado do avivamento de 1912. Eu fui alcançada por esse avivamento. E o evangelho que me foi proposto é um evangelho muito mais simples do que está sendo proposto hoje às pessoas. O evangelho que me arrebatou, que me arrancou do pecado, que me ressuscitou, é um evangelho de sinais e maravilhas, um sinal de poder, é um evangelho de transformação de vida. O cara que matava não mata mais, o cara que adulterava não adultera mais, o cara que mentia não mente mais. E eu não preciso de um jogo para dizer isso, eu preciso dizer a verdade. Mas nessa noite eu encontro pessoas que passaram por camadas diferentes de desapontamento, frustração, de não se sentir apreciado, esquecer do quanto foi amado na igreja. Gente que esqueceu. Eu não sou amado na igreja, virou isso, virou aquilo. São as camadas. Você tem medo de altura? Lembra de onde você caiu a última vez? Para você não ficar pensando besteira hoje. Como é que você não se lembrou da sua própria queda? Eu preciso te lembrar que o evangelho não é sobre você, logo o seu desapontamento, a sua frustração, a sua falta de reconhecimento, o seu dodói a respeito disso. Está tudo dentro da parte da carnalidade, porque o que realmente importa, a gente não começou a fazer ainda, que é cuidar do outro. Enquanto eu estou ruim, porque esses crentes... É sobre você. Está entendendo isso? Porque não sei quem passou por cima de mim. Não sei quem... Era eu que liderava não sei o que lá e me fizeram não sei o que. Aquela igreja cheia de panelinha, não sei pra onde. Esses crentes não sei o que. Não é sobre mim, não. O evangelho é sobre vocês. Sobre os outros. Não é sobre mim. Nessa noite eu preciso te lembrar de que altura você caiu, para que você se arrependa. Há um grande abismo entre aquilo que você acha que você é e o lugar que você está se colocando agora. Você não viu que caiu porque a queda foi gradativa. A ausência do sucesso não significa que eu estou de pé. Quer dizer, o sucesso não significa que eu estou de pé. A pior coisa que pode acontecer a uma pessoa é ela fazer um sucesso errado. Ela ter sucesso exatamente naquilo que Deus não quer que ela seja. O sucesso nem sempre é nosso amigo. O sucesso pode ser nosso inimigo de visão espiritual. Presta atenção. Nessa noite, eu quero dizer, lembra-te. Lembra como é ruim cair. Lembra-te, você tem um candelabro para carregar sobre a cabeça. Lembra-te. E foi exatamente isso que o filho pródigo fez. Ele caiu em si. Você caiu em quem? Você caiu com quem? Você caiu para quem? Caia em si. Porque aquilo que Deus te chamou para ser é para o outro, não é a seu respeito. Coloque a sua dor no bolso e continue a nadar. Essa é uma noite de sacode para todos nós. Porque essa palavra é primeiro para mim. Porque o evangelho é simples. E eu preciso dizer que Deus gosta de gente que diz aonde caiu. Você lembra da escola de profetas? Quando eles estavam cortando com machado emprestado, e de repente o ferro caiu na água.
E eles dizem: ai meu Deus, era emprestado. E o profeta vem e pergunta: aonde caiu? Caiu aonde? Cadê? Aonde caiu? E eles mostram: caiu aqui. O profeta faz o ferro flutuar. Gente, tem gente aqui nessa noite que precisa dizer aonde caiu, aonde perdeu, aonde deixou, para que essa situação venha flutuar novamente. Gente que conhece a Deus não tem vergonha de mostrar a sua própria podridão, a sua própria morte, a sua própria dor. Quando Jesus chega na casa de Marta e de Maria, Jesus chega na casa de seus próprios amigos e que tinham um propósito: parecer com Ele, andar com Ele, mas eles tinham um irmão morto e sepultado há 4 dias. E a pergunta que Jesus faz é: onde o puseram? E as Marias dizem: ah, se o Senhor estivesse aqui. O meu irmão não tinha morrido, mas presta atenção em mim. Jesus não quer saber se está morto. Ele quer saber onde é que você botou, aonde você caiu, em que lugar você parou de crescer. Qual foram as cascas que pintaram em cima da verdade que você conheceu imediata e que te fizeram impedir de lembrar do passado corretamente? Nessa noite eu estou aqui para arrancar suas cascas e dizer: o Evangelho não é exatamente isso que você conheceu esses dias. O Evangelho é amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo e se entregar, porque Jesus se entregou. Você não precisa parecer comigo. Você precisa parecer com Cristo. Você não precisa parecer com o pastor Emerson. Você precisa parecer com Cristo. E se você não parece com Cristo, se você não quer salvar a muitos, pelo amor de Deus, você precisa de uma conversão profunda. Deus nos diz nessa noite: lembra-te aonde caístes e arrepende-te. Ai, que ruim, né? Ai, que climão, né? Mas eu tenho uma boa notícia para você. Porque Jesus pega coisas mortas, coisas que já estão podres, coisas que já foram desistidas, coisas que você mesmo já enterrou e disse: eu não posso mais, porque afinal de contas foi ali que caiu, foi ali que eu perdi, foi ali que aconteceu tal coisa. E ele diz: vem para fora sonho, vem para fora ministério, porque você não se conteve, não se manteve entre os nicolaítas, você não foi seduzido pelos nicolaítas. Eu quero te dizer, existe um candelabro para você ainda. O teu tempo não acabou, porque a graça está sobre nós e ainda dá tempo de parecer com Jesus. Essa palavra foi dada à igreja de Éfeso, e nessa noite eu digo ao Profetizando as Nações: existe um novo restart, um novo começo, um novo play a ser apertado na sua vida. E o que Deus está te pedindo não é muito, o que Deus está te pedindo é aonde você caiu. Onde você caiu? Onde você parou? Deus viu você chateado. E pode ser que nessa noite você pense que está num palácio, mas há muito tempo esse palácio se tornou uma prisão. Sabe o que é um palácio se tornar uma prisão? Você pode imaginar um palácio se tornar uma prisão? Eu sei bem do que se trata. Um palácio virar uma prisão. Era uma vez uma menina de 17 anos. Conheço não. O pai dela perguntou para ela assim: o que você quer ser? Ela respondeu: pastora. Aí ela fez muito sucesso, gravou muitos CDs, vendeu 6 milhões de cópias, ganhou um Grammy Latino. Ficou muito conhecida. Só que o sucesso para algumas pessoas pode ser envenenador. Você precisa de vivência, de gente do teu lado para te puxar de volta, gente para furar o teu balão, gente para dizer: lembra que a queda é alta, melhor
melhor continuar com o evangelho puro. Quando um palácio se torna uma prisão? Quando? Pergunta, gente, quando? Quando o sucesso não é suficiente para explanar a verdade. Quando o sucesso não é a respeito do que importa. Quando o sucesso é a meu respeito, vira prisão. Quando o sucesso é a respeito de poder, vira prisão. Quando o sucesso é a respeito de política, vira prisão. Você foi chamado para ser livre. Eu vou repetir. Você foi chamado para ser livre. Você é livre, porque para isso Cristo se revelou e se manifestou, para destruir as obras do maligno. Você não está entendendo? Ser livre custa caro. Ser livre custa exílio. Ser livre custa dinheiro. Ser livre custa maledicência dos outros. Ser livre custa descascar mentiras de cima da foto real. Eu não sei que quadro andaram pintando para você, mas eu tenho na minha mão a foto real hoje. Você não está entendendo. Faça isso, dê 900 pulinhos, mais 5 para agradar a Deus. Depois você acende 10 velas. Depois você anda de joelho mais não sei quanto tempo. Aí depois você isso e depois você aquilo. Tem muita camada de tinta, gente. Vão arrancar isso, pelo amor de Deus. Poxa, mas eu sofri até hoje. Tava tão bom esse palácio com essas grades. Eu tinha comida. Tinha um ventilador. Mas eu tô na prisão. Não, mas é um palácio, gente. Não, mas fica preso aí. Melhor ficar preso. Fica preso, que é melhor. Você me incomoda. Fica aí preso. Você quer ficar no palácio preso? Um palácio te leva no bico? As paredes falam. A história grita. O Espírito Santo revela. O Espírito Santo te atrai. E quando você vê que você é escravo, que você está comendo as bolotas, quando você vê que você é escravo, que você está dentro de um palácio cheio de grades, quando você vê que você é escravo, de repente algo puro começa a borbulhar e você sabe bem, é diferente o ambiente quando Deus vem. Dois que conhecem a verdade começam a cantar. Você já conhece essa história? E as correntes começam a cair. Botar dois crentes juntos que conhecem a verdade, que viram a foto certa, não dá certo, gente. Porque não importa o tempo que passou, não importa o quanto você andou na direção contrária, não importa o tempo que te esconderam da palavra. Se você começar a andar e marchar, as cadeias vão caindo.
defende sim. Ele batalha e guerreia por mim. Eu não tenho que temer, Ele trabalha por mim. Ele guerreia por mim. Ele batalha e peleja por ti. Entendeu? Agora sim é sobre você. Até agora não era a seu respeito. Todo o tempo que eu falei não era a seu respeito. Era sobre o candelabro que está sobre a sua cabeça. Porque Jesus subiu e Ele deu dons aos homens. E você precisa atuar no teu dom com responsabilidade. E só se tem responsabilidade com a palavra viva, com a palavra clara. A quantidade de coisas tintas que colocaram sobre a palavra clara hoje estão sendo arrancadas da sua vida. E o verdadeiro evangelho, que é cuidar dos pobres, das viúvas, que é tratar o seu irmão melhor do que você trata o outro, você mesmo, pelo amor de Deus, é se entregar. O evangelho é se entregar, não é sobre você, é sobre o seu irmão, é sobre o seu próximo, é sobre quem não tem pão, é sobre quem não tem irmão, é sobre quem não tem opção. Não é sobre mim, não é sobre parecer comigo, mas parecer com um homem ensanguentado, aquele que antes de pregar a si mesmo veio pregar o Pai. Ele se humilhou, ele escolheu a cruz, ele não foi preso, ele não foi levado porque os soldados quiseram, ele mesmo se entregou, ele mesmo escolheu se entregar, ele mesmo se humilhou. E o evangelho não é sobre outra coisa a não ser se entregar. Eu sei que você está decepcionado, porque disseram que hoje tu ia vir aqui e ia ser sobre você a palavra, ia ser uma resposta para o seu problema. E eu estou aqui para dizer que não é sobre você, mas é sobre o seu irmão. Só que quando eu sou a resposta para o meu irmão, o outro é a resposta para mim. Você não está entendendo? Quando eu cuido de você, 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 você cuida de mim. Tá entendendo isso? Eu não tenho que temer, Ele batalha por mim, Ele trabalha por mim, Ele peleja por mim. Eu não tenho que temer, pois sei que Ele é por mim. Jesus peleja por mim, Ele guerreia por mim. Se vai quando o que importa é ignorado. Quando se fala mais de você, de mim, do que dele, já perdemos o candelabro há muito tempo, mesmo que tenhamos sucesso. Quando se fala mais de ter do que de ser, se foi, só sobrou foi você. Vamos ficar de pé? Eu quero ser igual a Ele. Eu quero ser igual a Ele. Não importa se me prenderem numa parede, eu serei o retrato dele. Dante não foi, mas eu quero ser.
Você quer ser o retrato dele? Então se entrega. Quer ser o retrato dele? Ou só quer ter o que ele tem para te dar? Eu não tenho que temer, pois ele é por mim. Mesmo que venham contra mim, ele trabalha por mim. Eu não tenho que temer, o candelabro está em mim. Ele trabalha por mim. Ele trabalha por mim. O candelabro é o poder do Espírito Santo, com responsabilidade ao agir, com revelação sobre a palavra, para o próximo, para o outro. Eu não sei se você recebeu o seu cálice, mas aquele que eu quero ser igual a ele, ele pagou um preço alto. Eu vou te falar, ele me ensinou a dividir. Quando ele pegou o dinheiro que ele tinha na igreja dele e mandou os discípulos comprar pão com a multidão. Ele me ensinou a dividir quando o menino veio com 5 pães e 2 peixinhos. E era todo o lanche do ministério, mas ele dividiu com toda a multidão. Ele me ensinou que é necessário ter uma equipe e um tesoureiro, porque o ministério também recebe fundos para que todos tenham. Ele me ensinou que na noite que ele foi traído, ele partiu o pão até com Judas. Ele me ensinou que não cabe a mim dizer quem está certo aqui errado, quem está errado. Cabe a mim explicar a palavra e a pessoa mesmo se converte. Eu não te convenço por aquilo que eu acho, eu te convenço por aquilo que a palavra diz. Eu preciso dizer para vocês quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus sangrou por você e por mim, e não há jeito de chegar ao Pai se não for por Jesus. Isso não se prega mais. Parece que foi proibido. Aqui a gente pode magoar alguém. A gente tem que ser adequado. Eu não fui chamada para ser adequada. Eu fui chamada para te pregar a verdade. E aí você precisa receber Jesus como Salvador, porque a carne dele foi moída pelas suas iniquidades. Sabe que a iniquidade é pecado premeditado, aquele pecado que você está planejando fazer depois de sair daqui hoje. Ele foi moído por isso. Ele foi retalhado por isso. E ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. O mesmo Cristo que te salvou foi o que te curou. Quem deve participar da ceia, pastora? Se você entrar num site teológico hoje, você vai encontrar as pessoas que mais se odeiam falando as maiores besteiras nos mesmos lugares, dizendo que são santas e são de Deus, e nenhuma delas parecem com Jesus. Uns vão dizer que a ceia se serve com Coca-Cola. O outro vai dizer que a ceia serve com vinho. A outra vai dizer que serve com suco de uva, que tipifica o vinho. O outro vai dizer que serve com só para maior de 18 anos. O outro vai dizer que... Porém a Bíblia diz que em memória de mim, os que creem em mim celebrarão minha morte, a minha ressurreição. Então a ceia é para os crentes, os que creem no Cordeiro ensanguentado
nós, aqueles que foram ressuscitados com Ele depois da cruz. Pega esse pão agora. Porque Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão e disse: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Vocês estão entendendo isso? Ele disse aos seus meninos: esse é o meu corpo. Quanta dor, quanta dor. E ele disse: comam da minha dor. Ele disse: comam da minha dor. Comam do meu corpo, que é partido, dilacerado, que é moído por vocês. Comam, comam. Porque todas as vezes que vocês se reunirem, vocês vão lembrar de mim. Aí vocês vão se parecer comigo. Não com o pastor de vocês, apesar dele ser um cara bonitão e maneiro. Mas não é sobre o pastor de vocês essa reunião. Não é sobre a pastora de vocês essa reunião. Eu comecei dizendo que não era sobre você essa reunião. É sobre aquele que disse: coma do meu corpo. Porque esse mesmo corpo que foi moído por vocês, lembrem que esse mesmo corpo foi ressuscitado ao terceiro dia. Lembrando-nos do corpo. E lembrando que essa reunião e essa igreja e o nosso chamado não é a nosso respeito. É sobre o Pai e sobre o próximo. Como Jesus ensinou, comamos o pão agora. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Porque Ele foi moído por ti. Foi moído por ti. Semelhantemente tomou o cálice e disse: esse é o meu sangue. Lembrem bem, meninos, esse é o meu sangue, que é vertido por vós, que é vertido por mim, para vocês. Para vocês. Não era sobre Ele, era sobre o Pai. E nessa noite não é sobre nós, é sobre Ele. Queremos ser lavados pelo sangue dEle, para parecer com Ele e agradar ao Pai. Queremos ser lavados agora, Jesus. Eu sei que é pela fé, mas assim como o Senhor fez, nós nos reunimos agora e nos ligamos a Ti, ó Senhor, pela comunhão dos santos por todo o planeta agora, cristãos de todas as denominações que são nossos irmãos. Todos eles celebram, comem do pão e bebem do sangue, aleluia. Tome agora, participe do vinho. Porque o que importa é o propósito, o que importa é Ele, o que importa é Ele e o sangue dele sobre nós. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele guerreia por mim, Ele guerreia por mim. No seu coração agora. Nós vamos resistir
as pinturas da modernidade. Nós vamos resistir aos princípios tortuosos. Nós vamos parecer com Jesus ou nada. Ou vamos imitar Jesus ou nada. Diante dele as nossas discussões são ridículas. Diante dele os nossos problemas não são nada. Diante dele os nossos mortos estão ressuscitados. Onde caiu, lembra agora. Onde parou, onde a cadeia te cercou, parecendo palácio, parecendo palácio. Se pois então conheceis a verdade, ela vos libertará. Oh, a verdade é Cristo. Você está liberto nessa noite de toda algema da religiosidade, de toda briga, de toda contenda, de toda amargura, de toda autocomiseração, de toda rebeldia, de toda revolta. Fique livre disso. Revolte-se com o pecado. Vire as costas para o passado, para todo o domínio do inferno agora. Seja liberto de todo o domínio do inferno agora. Levante as suas mãos porque você é livre. Seja livre agora em nome de Jesus. Flua no seu candelabro. Baixa a mão. Só quem pode tomar o teu candelabro é Deus. Se você não ouvi-lo. Mas nessa noite eu digo, tome conta do seu candelabro. Defenda o seu candelabro a qualquer custo. E o candelabro é a revelação correta da palavra. O candelabro fala da presença do Espírito Santo e da manifestação dos 7 Espíritos de Deus, ou as 7 manifestações do Espírito de Deus. A teologia que tu escolher, tá bom? Mas segura esse candelabro agora. Diga comigo, eu tenho um candelabro aceso na minha cabeça, porque o candelabro me lembra que eu fui enxertado na videira, e a videira é Cristo, e eu vivo nele, para ele, parecido com ele. Ninguém pode tomar o meu candelabro. Não serei enganado. Terei a mente limpa pelo poder do Espírito Santo. Ninguém te toma o Espírito de Deus, não. Tá com o candelabro aí na mão? Tá? Pastor, eu nem sei o que é não, mas eu tô. Então é o suficiente para tu não deixar ninguém tomar. É a tua tocha. É a tua razão de viver. É a tua existência em Cristo. O teu candelabro é o teu chamado. O teu candelabro são os seus dons espirituais. O teu candelabro é o batismo com o Espírito Santo e com fogo. O teu candelabro são as línguas estranhas, a profecia, o dom de ensinar, de pastorear. São todos os dons que Deus tem para você. Diga, ninguém toma, ninguém apaga. Porque nessa noite eu tenho uma aliança com Deus. Eu vou tomar conta do meu candelabro. Eu vou passar o pastor Emerson. Deus não deseja retirar, eu falei isso de manhã, o que sobrou, mas acrescentar o que você não tem. E algumas pessoas precisam ir atrás do que perdeu. Você está preocupado em manter o que te sobrou, enquanto você precisa ir atrás do que foi perdido. Porque é o que foi perdido que está fazendo falta na sua vida. Não é o que você está tentando salvar a qualquer custo. O que está até aí, tá, mas o que foi perdido?
Deus ama os rebeldes. Deus busca os rebeldes. E Deus celebra quando eles voltam. Esse texto que ela leu é isso, de Lucas 15, é isso. Eu não sei se tem pessoas aqui que nessa noite que estavam distantes. Não estou dizendo que você é rebelde não, meu irmão. Mas pessoas que estavam distantes, pessoas que estavam à margem do caminho e vendo a banda passar. Sabe qual é? Estava à toa na vida, meu amor me chamou para ver a banda passar. Tem gente que está assim, ele está na margem vendo o que está acontecendo. Tem gente que está perguntando o que está acontecendo. E tem gente que está fazendo acontecer. Quem você quer ser? O que pergunta, o que fica à beira, o que só critica, o que fala, ou o que não? Eu quero fazer parte dessa parada. Eu quero voltar, eu quero mudar minha vida, eu quero entregar minha vida a Ele. Essa noite é para você. Não importa aonde você andou, o que você fez, em qual chiqueiro você foi parar, não importa com quem você andou, o que importa é o que Deus quer começar a fazer a partir de hoje em você. Eu sei que está calor, a gente vai orar, logo daqui a pouco a gente vai ofertar e vai terminar o culto. Mas eu quero, nessa hora, o foco é você que entrou aqui hoje e fala assim, cara, eu preciso tomar um jeito, eu preciso de um jeito na minha vida. Do jeito, a única coisa que você sabe é que do jeito que está não pode ficar. Beleza? Então, nessa hora eu quero orar por você que deseja voltar para os caminhos do Senhor, refazer a tua aliança com Ele, ou pela primeira vez você quer se decidir por andar com Jesus. Se você quer entregar sua vida a Jesus, ou voltar para os caminhos do Senhor hoje, levante a sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém aqui assim, dizendo, eu quero começar uma vida nova com Jesus, Deus te abençoe. Mais alguém aqui, Deus te abençoe. Mais alguém aqui, que eu não estou vendo, levante, Deus abençoe você, meu irmão. Mais alguém aqui, Deus abençoe você. Mais alguém, Deus te abençoe aí, querida. Mais alguém, fala, eu quero entregar minha vida do teu jeito. Do teu jeito. Você só conseguiu ser o que você é hoje, e você não está satisfeito. Então Deus está falando, deixa eu fazer do meu jeito agora. Deixa eu tentar do meu jeito. Entrega a sua vida a Ele. Eu quero convidar você que levantou a sua mão a vir aqui à frente. Você, por favor, querida, vem aqui. Não pode vir, não tenha vergonha não. Então alguém vai te buscar aí. Alguém abraça ela. Então pode vir aqui, pode vir. Vou chamar os guardiões aqui. Tem uma outra pessoa que levantou a mão aqui. Pode vir aqui à frente. Querida, aqui a gente está em casa, que a gente está em família. A gente quer cuidar de você, a gente quer abraçar você, a gente quer te ajudar nessa caminhada. Em nome de Jesus. Não saia, ninguém saia ainda, por favor, que nós não terminamos o culto ainda. Só se você tiver uma necessidade muito grande. E bom que você veio, bom ter vocês aqui hoje, bom ter vocês aqui. Vem cá. Deus pegou vocês na curva hoje. Essa palavra foi para vocês hoje. Vem cá, querido. Vem cá, estenda sua mão para cá, igreja. Pai, nós abençoamos nossos queridos que estão aqui à frente, pessoas que estão retornando para o Senhor, pessoas que estão te aceitando pela primeira vez. Deus, cada um deles tem uma história, cada um deles tem uma necessidade, cada um deles tem um desejo. Eu não sei o que é, mas o Senhor conhece cada coração que está aqui. Eu te peço nessa hora que o Senhor entre na vida deles, que teu Espírito Santo faça morada neles, Deus, e possa preencher todo o vazio, trazer clareza às suas dúvidas, aos seus questionamentos, trazendo, Senhor, provisão às suas necessidades. É que eu te peço nessa hora, nós os abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diga graças a Deus, amém. Vocês que estão aqui à frente, os guardiões, que são essas pessoas que estão aqui à frente, vão com vocês até uma sala aqui, que a gente quer pegar o seu telefone, seu endereço, tá? Conversar um pouco com você. Pode ir, a igreja pode sentar agora.